Estádio Olímpico de Amsterdão, noite fria de novembro de 1987. É este o palco da primeira mão da final da Supertaça Europeia entre o Porto, campeão da Europa, e o Ajax, vencedor da Taça das Taças. Como se pode ver, já estão no banco os suplentes do Porto, na bancada Rinus Michels, selecionador holandês. O Campeonato da Europa é para o ano na Alemanha. As equipas vão entrar no relevado deste já velhinho Estádio Olímpico, construído para os Jogos Olímpicos de 1928, há quase 60 anos. Não está muita gente nas bancadas, cerca de 20 mil espectadores. O árbitro da partida já está no terreno de jogo, Robert Valentine. Vão-se seguir também as equipas do Porto e do Ajax para esta primeira mão da final da Supertaça Europeia. A equipa do Ajax já conquistou uma vez esta competição. Aqui vemos a equipa holandesa e também o Futebol Clube do Porto, que procura conquistar pela primeira vez este troféu depois de ter sido campeão da Europa no dia 27 de maio de 1987. Vimos o número exato de espectadores, pouco mais de 20 mil. Nesta noite de inverno, a equipa do Ajax com algumas alterações em relação à equipa que conquistou a Taça das Taças, de resto tal como o Futebol Clube do Porto, que desde logo se apresenta sem Paulo Futre, transferido para o Atlético de Madrid. Do lado do Ajax, também a saída de um jogador muito importante, Van Basten, que marcou o gol na final da Taça das Taças. O Ajax vai jogar com Menzo, Danny Blind, Verlat, Aaron Winter, Witscha, Wouters, Van de Schip, Muren, ainda Bergkamp, Bosman e Dick. É o 11 inicial da equipa holandesa, que vai jogar num sistema que é muito característico desta equipa do Ajax, desenhando vários losangos no terreno de jogo. O Porto com Melina Arzic, João Pinto, Lima Pereira, Geraldão e Inácio no setor defensivo, Jaime Magalhães, Frasco, André e Sousa, Rui Barros e Fernando Gomes. Rui Barros é a figura principal deste início de temporada do Futebol Clube do Porto. De resto, já marcou um golo ao Ajax num jogo particular realizado ainda na pré-época. O jogo terminou empatado a 1 golo. Quem vai dar o pontapé de saída é a equipa que joga em casa, o Ajax. Junto à bola, o capitão da equipa, Van de Schip, e também Johnny Bosman. Bosman, que foi o grande ausente da final da Taça das Taças, mas que é ainda o melhor marcador da equipa, quer no campeonato deste ano, quer também nas competições europeias. A equipa do Ajax é treinada por Johan Cruyff. Do lado do Porto, Tomislav Ivic é o treinador que dirige aqui a primeira final europeia desta temporada 87-88, mas que é uma final correspondente à época anterior, uma vez que põe frente a frente o campeão da Europa e também vencedor da Taça das Taças de 1987. Primeiras jogadas a serem desenhadas pelo Ajax. Recuperação de Frasco, Aaron Winter, Fernando Gomes, de novo a tentar jogar com Frasco. Falta sobre o médio do Futebol Clube do Porto. Livre ainda na zona defensiva. Jaime Magalhães. Passe longo de Lima Pereira em busca de Rui Barros. Este é um Futebol Clube do Porto a mudar o estilo de jogo em relação ao Porto de Artur Jorge. É um Porto mais compacto atrás, o de Tomislav Ivic, tentando lançar a velocidade de Rui Barros, tendo até em Fernando Gomes um apoio para lançar Rui Barros, mais do que um ponta de lança entre os centrais da equipa adversária, neste caso o Ajax de Amsterdão. Verlat é o líbero da equipa holandesa. Aí está Fernando Gomes a conseguir recuperar e a lançar o contra-ataque portista. Jaime Magalhães. Ainda Magalhães.
Já tem gente na área, mas corta o lance. Verlat. Ainda o Porto. Insiste Frasco. Rui Barros pode criar perigo. E o primeiro remate à baliza do Ajax. Defesa de Stanley Menzo. O mais recente internacional na baliza da Holanda. A entrar bem no jogo o Porto. A criar perigo logo nos primeiros instantes. Mlinarzic a receber o passe de Lima Pereira. Tranquilidade a marcar sempre as atuações de Josef Mlinarzic. Recuperação do Ajax. Blind tentava lançar Dennis Bergkamp, um dos maiores valores da equipa. 18 anos tem Dennis Bergkamp. Recuperação de Aaron Winter, jogador que substitui Frank Rijkaard. Ele também um elemento fundamental na conquista da Taça das Taças. Dick a tentar conquistar espaço junto à linha de fundo. Corte é de Geraldão. Tenta já lançar o contra-ataque o Porto. Tomislav Ivic pretende um futebol direto. Falta sobre Jaime Magalhães. Livre para a equipa portuguesa. Número 4, Aaron Winter, tem uma dupla função, que é ser o último defesa e o primeiro médio. Aí o vemos a pressionar o meio-campo do Porto, mas daqui a instantes poderá estar bem no centro da defesa. André, excelente o Porto a sair agora para a contraofensiva. Uma finta a mais de André. Recuperação de Dick. Passo longo, mas para uma zona onde só estão os defesas do Porto. A bola escapa a André. Recuperação do Ajax. Verlat. Blind. Um dos jogadores mais experientes da equipa. Van Schip. Apoio do lateral direito. São posições bem definidas, aquelas que têm os jogadores do Ajax. Cada um sabe o que faz e não foge muito do raio de ação que lhe está destinado neste esquema de futebol total. Wouters. Recuperação do Porto. Fernando Gomes a isolar Rui Barros. Já ultrapassou Stanley Menzo, pode marcar. Verlat para trás. Golo! É o golo do Porto! Rui Barros! 5 minutos de jogo e o Porto ganha vantagem na Supertaça Europeia. Excelente o passe de Fernando Gomes. Rui Barros rapidíssimo a deixar para trás Menzo e a fintar Verlat, que já estava desesperado a tentar evitar o golo do Porto. Aqui está, grande passe de Fernando Gomes e Rui Barros a isolar-se, marcando o primeiro golo deste jogo. 5 minutos, 1-0 para o Porto no Estádio Olímpico de Amsterdão. A equipa do Porto tinha entrado muito bem no jogo e Rui Barros, que já tinha tido uma oportunidade para marcar, desta vez a não perdoar. Excelente forma de entrar nesta Supertaça Europeia, que é resolvida em 2 mãos. Bosman vai seguramente tentar carregar sobre a defesa do Porto a equipa holandesa. Inácio a jogar pelo seguro para canto, primeiro da partida. Não vai ser fácil ao Ajax ultrapassar a forma de defender do Futebol Clube do Porto, apesar de ter avançados talentosos como este que bateu o canto, Bergkamp. Pontapé de baliza para o Futebol Clube do Porto. Este é o capitão da equipa, Van Schip. Mlinarzic a bater a bola para uma zona já do meio-campo holandês, mas não estava ninguém do Porto junto à linha do lado esquerdo. De resto está também
Uma noite de algum vento no Estádio Olímpico de Amsterdão. Um estádio que o Ajax utiliza nas grandes competições, uma vez que habitualmente e nos jogos para o campeonato a equipa holandesa utiliza o estádio de Meer, o estádio do clube, com uma capacidade bem inferior ao Estádio Olímpico onde hoje se realiza este jogo, mas também por causa do muito frio que se faz sentir, cerca de 3 graus, não está muita gente nas bancadas. Sousa leva a marcação de Jan Wouters. Ainda o corte da defesa holandesa. Inácio a afastar a bola do alcance de Dennis Bergkamp. Bergkamp é o jogador que se estreou com 17 anos de idade na primeira equipa do Ajax. De resto, é uma tradição o Ajax lançar jovens jogadores. Tentativa de remate de Aaron Winter, que agora seguramente irá estar mais vezes sobre a zona ofensiva do que atrás, a ajudar Verlat a defender. Essa posição será feita mais por Jan Wouters. Ali o corte de Verlat. Bola sobra para Inácio. Bergkamp a tentar roubar a bola e a conseguir. Ainda o cruzamento. Mlinarczyk bem. Traiçoeiro o cruzamento de Bergkamp. Encaminhava-se a bola para as redes do Porto. Aí está, nota-se a influência do vento. Mlinarczyk tirou a bola para a zona de meio campo, mas ela caiu a pique. Aaron Winter. Vitscha. Winter. Tenta sair a jogar com ataque apoiado. O Ajax. Bosman. O Porto tem os 11 jogadores atrás da linha da bola neste momento. Van Schip a jogar com Dick. Bola na área do Porto. E o corte de Geraldão, complementado por Inácio. Ainda o remate de Aaron Winter. Tenta existir o Ajax. Agora uma jogada perigosa na área do Porto. E lançamento para a equipa azul e branca. Aí está Aaron Winter. 20 anos de idade. Iniciou a jogada a recuperar uma bola no centro da defesa e concluiu a arrematar à baliza de Mlinarczyk. É uma das maiores promessas deste Ajax. Vitscha. Fernando Gomes a fazer pressão, quase a recuperar a bola. Wouters obrigado a recuar muito. Recuperação de Rui Barros. É perigoso a partir de trás. Fernando Gomes, Rui Barros. Podia ter ido para o segundo golo, assinalado fora de jogo, com algumas dúvidas. E aí está, mantém-se as dúvidas. Dá a ideia de que Rui Barros partiu em linha com o defesa do Ajax. Danny Blind. Van Schip a deixar para Wouters. Ainda Verlat. Blind. Van Schip. A trocar muito a bola o Ajax, mas sem progredir. Não dá a mínima hipótese o meio-campo do Porto para que o Ajax tenha espaços junto da área. Obrigado a recuar muito Vitscha. Recuperação de André Frasco. Fernando Gomes a jogar para Magalhães.
Tem a marcação do lateral esquerdo do Ajax. Já tem apoio na área Magalhães. Procurava Sousa o corte, complementado por Aaron Winter. Blind a apoiar o ataque, o lateral direito. Van Schip tenta colocar em Bosman. O corte da defesa do Futebol Clube do Porto. Vitscha a receber mais à frente. Pode agora ser perigoso, mas o passe é muito longo. Pontapé de baliza para o Porto, que continua a bater o Ajax no Estádio Olímpico de Amsterdão por 1-0. Golo de Rui Barros à entrada do 5º minuto de jogo. Linarzik à procura de Gomes. Ainda Sousa no apoio, bem jogado por Sousa. Sempre na condução da bola, número 10 do Porto. Excelente finta de Sousa. A ganhar a linha de fundo, ainda Sousa. A conquistar um pontapé de canto. Belo pormenor de Sousa, sempre a manter a posse de bola, com fintas sucessivas sobre Verlat. Canto para o Futebol Clube do Porto. Tentava Jaime Magalhães utilizar o calcanhar para servir um jogador na área, Rui Barros. E o corte de Vitscha. Escorregou na primeira tentativa de remate de Rui Barros. Caso contrário, poderia ter faturado o segundo golo. Jan Wouters. Apoio sempre dos laterais do Ajax na saída de bola para o meio-campo de ataque. Dick. Corte de João Pinto. O árbitro diz que o lançamento é ainda do Ajax. Bola na área do Porto, Bosman. Apoio defensivo de António Frasco. Ainda o Ajax. Danny Blind. Bergkamp. Tenta passar, mas Sousa e Inácio não deixam a fecharem a cortina defensiva. E o árbitro a dar pontapé de baliza para Mlinarzik. Já ultrapassamos o primeiro quarto de hora no Estádio Olímpico de Amsterdão. O Porto a bater o Ajax por 1-0. Golo de Rui Barros. Está a controlar o jogo o Futebol Clube do Porto. Não a controlar a posse de bola, mas a controlar os movimentos da equipa do Ajax, não deixando que o perigo se aproxime da baliza de Mlinarzik. De resto, se o estilo de futebol do Ajax já deixa a equipa exposta, assim ainda mais. Jaime Magalhães pode ir para o 2-0. Menzo a evitar o segundo do Porto. Grande oportunidade para Jaime Magalhães a arriscar muito a equipa do Ajax, apenas com 3 defesas contra o talento e a velocidade do Futebol Clube do Porto. Jaime Magalhães teve tudo para fazer o segundo. Excelente também a saída de Menzo. E as grandes ocasiões de golo no jogo são todas do Futebol Clube do Porto até agora. Sousa vai bater o pontapé de canto. Tenso à procura de Geraldão. Afasta o Ajax. Lima Pereira. Recuperação de Bosman. De novo Lima Pereira a fazer o corte, mas com os braços. Jan Wouters. Rob Vitscha. O corte
de Jaime Magalhães. A jogar com Sousa. João Pinto no apoio. Blind. Ataque apoiado à direita do Ajax. Bergkamp. Ainda Blind. Dick. Vai num para um com João Pinto. Excelente agora o pormenor de Dick. Saiu-lhe ao caminho Lima Pereira a afastar a bola. Winter. Ainda a passar. Mas Lima Pereira de novo a funcionar como uma rocha no centro da defesa do Porto. Lima Pereira que regressou à competição após lesão há apenas 3 dias. E está já com 35 anos de idade, mas até agora a demonstrar que pode muito bem continuar ao mais alto nível. Ele que falhou a final da Taça dos Campeões, tal como Gomes, devido a lesões graves. Van Schip. Verlat. E o remate de longe para a defesa de Mlinarzic. Sem possibilidades de entrar com a bola dominada na zona da grande área do Porto. O Ajax a optar também pelo remate de longe. Excelente este tiro com o pé esquerdo de Verlat. E uma boa defesa de Mlinarzic. Ataque à esquerda do Ajax. Dick. Muito bom tecnicamente, mas a não passar por Jaime Magalhães, que fez falta. Livre para o Ajax para ser batido por Muren. O jogador mais velho em campo, 36 anos de idade. A regressar ao Ajax depois de ter brilhado ao serviço do Manchester United durante largos anos. Aí está o cruzamento de Muren. Ainda insiste a equipa de Amsterdão. Lind. Ainda o remate de novo de Verlat. Mas sem perigo algum para a baliza de Mlinarzic. Pontapé de baliza para ser batido pelo polaco de 34 anos de idade. Jaime Magalhães ganhou 2 duelos de cabeça, mas depois afastou Jan Wouters. De novo Wouters, agora a tentar conduzir a equipa para o ataque. Mas o Ajax é sempre obrigado a fazer passes recuados, de tal forma que nesta jogada a bola chega ao guarda-redes Stanley Menzo. Bola agora no meio-campo de ataque do Ajax. Dick. Tentava solicitar o apoio de Rob Vichra. Lançamento para o Porto. André. João Pinto a lançar o ataque. Gomes não tinha ninguém para lá da linha da bola. Muren a não conseguir colocar a bola no ataque. Pressão de Rui Barros. E mais uma vez a bola a regressar ao guarda-redes do Ajax. Já teve que brilhar em 2 situações. Menzo a parar remates de Rui Barros e Jaime Magalhães. Também já foi buscar uma bola ao fundo das redes. No único golo do jogo até agora marcado por Rui Barros. Vichra.
O corte do lance de Rui Barros. Tabela com o Fernando Gomes em velocidade. Rui Barros. Ainda Rui Barros. Apoio de Magalhães e um toque um pouquinho longo. A bola sai pela linha final e é pontapé de baliza para o Ajax. Tem estado muito bem no jogo Rui Barros. Um jogador que ainda há 2 temporadas jogava na 2ª divisão no Varzim, por empréstimo do Futebol Clube do Porto. De resto, Rui Barros chegou ao Porto com 17 anos. Foi emprestado uma temporada ao Covilhã e 2 ao Varzim. E está de regresso a convencer Ivic, e com apenas 20 anos de idade a ser, para já, a grande figura deste jogo. Gomes a jogar pelo seguro, a controlar a posse de bola, apoiando-se em Mlinarzic. Aí vemos Johan Cruyff, 40 anos de idade, tem este jovem e talentoso treinador, tão talentoso como foi como jogador. Ataque do Ajax, Bergkamp. Danny Blind tenta colocar próximo da área. Inácio estava agora no sítio certo entre 2 jogadores do Ajax, cortando o lance de ataque da equipa holandesa. Ainda o lançamento de linha lateral para o Ajax numa zona bem recuada. O Porto sempre na expectativa de roubar uma bola na zona de meio campo e lançar de imediato o ataque. Essencialmente lançar Rui Barros. Não é um jogo vistoso de posse de bola ou do Futebol Clube do Porto de Ivic, ao contrário do de Artur Jorge. Mas é um Porto igualmente seguro e a atacar pela certa as balizas adversárias. Tem-no sido assim até agora no Campeonato Nacional. Tentativa de novo ataque do Ajax, a perder-se mais uma vez no guarda-redes Mlinarzic, sem perigo. 20 minutos para o intervalo no Estádio Olímpico de Amsterdão. 1-0 para o Porto. O Porto que, por ironia do destino, poderá ser a 2ª equipa da história do futebol mundial a conquistar todas as taças em que está envolvido. Ganhou a Taça dos Campeões, tem pela frente esta Supertaça Europeia a 2 mãos e ainda a Taça Intercontinental. Ganhar todas estas competições até agora só foi possível para uma equipa, e é essa a ironia de que falava. Essa equipa foi o Ajax de Amsterdão, que em 72 e 73 conquistou estas 3 taças de seguida, na altura com Johan Cruyff como jogador. Jan Wouters, remate mais uma vez a não acertar no alvo, foi de Muren, o veteraníssimo jogador do Ajax. Ajax que mistura sempre 2, 3 jogadores mais rodados na alta roda do futebol europeu, com 7, 8 jovens lançados todos os anos na equipa, jogadores que se estreiam com 16, 17 anos na formação principal. Ataque do Porto, Rui Barros, mais uma vez, lançado em velocidade, à procura de Gomes, o desvio! E estava em fora de jogo. A bola acabou por entrar na baliza de Menzo, mas fora de jogo assinalado a Fernando Gomes, bem assinalado neste caso.
Ainda ao Porto, novo fora de jogo, desta vez de Jaime Magalhães. Desde que consiga ultrapassar esta situação de fora de jogo com êxito, o Porto seguramente pode dispor de diversas ocasiões, de resto como tem acontecido até agora, para poder marcar mais golos. É uma defesa de risco absoluto, a do Ajax. Aaron Winter. A recuar para dar jogo Bosman. Já a aparecer na área Bosman. Pode ser perigoso. A cruzar e o corte de João Pinto. Ainda o Ajax. Instala-se alguma confusão. Animam-se os adeptos do Ajax. Recuperação do Porto. João Pinto ainda em luta com Muren. A manter a posse de bola ao Porto. Rui Barros. A limpar o jogo na zona intermediária. Apoiando-se no guarda-redes Mlinarzic. E mais uma vez o vento a levar a bola para a linha lateral. Um vento que é precisamente lateral, não na direção de qualquer das balizas, mas na direção da linha lateral de jogo, a influenciar essencialmente os pontapés longos do guarda-redes Mlinarzic. Frasco a fazer uma falta sobre Aaron Winter. Muren. Vanchip. Verlat. Corte de Lima Pereira. Contra-ataque do Porto. Rui Barros. Só foi travado em falta porque já ia lançado na direção do ataque portista. André Magalhães. E muitas vezes o Porto a utilizar o passe para Mlinarzic para manter e controlar a posse de bola. Corte de Verlat. Apoio de Muren. Aqui vemos um aspecto do banco do Porto. Nota-se o frio no Estádio Olímpico de Amsterdão. De resto, no banco do Porto estão sentados Zé Beto, Semedo, Kim, Eduardo Luiz e Jorge Plácido. De fora deste jogo estão nomes como Celso, Madjer e ainda em definitivo Paulo Futre, que saiu para o Atlético de Madrid. Também Juari está ausente por lesão deste desafio realizado no Estádio Olímpico de Amsterdão. Muitas soluções tem Tomislav Ivic, que tem também um fardo pesado, que é ter êxito com a equipa campeã da Europa. Artur Jorge, o treinador, também saiu para o Matra Racing. No entanto, o Porto tem mostrado até agora capacidade para poder fazer igual ao ano passado. Não na Taça dos Campeões, porque acabou por ser já eliminado numa eliminatória em que teve tudo a favor em duas situações, mas o Real Madrid conseguiu, em ambos os casos, virar resultados negativos de 1-0 para 2-1.
É o único ponto negativo desta temporada do Porto até ao momento, mas há ainda muito para conquistar. Supertaça Europeia, Taça Intercontinental. O Porto também, nesta altura, com excelentes resultados no campeonato e ainda na Taça de Portugal. Geraldão e Rui Barros são as figuras mais sonantes em relação a contratações. Geraldão, um defesa central internacional pelo Brasil. João Pinto coloca na área, Rui Barros, o remate à meia volta. E aí está o pequeno avançado do Porto, rapidíssimo Rui Barros, a aparecer na área do Ajax, fazendo um remate acrobático que deve ter assustado o Menzo. Tem menos de 1,60 m Rui Barros. Johnny Bosman, e sem espaço para jogar na área portista, o ponta de lança Johnny Bosman tem recuado à zona de meio campo em busca da bola para poder estar em jogo, para tentar criar desequilíbrios a partir da zona intermediária. Mas a verdade é que não há perigo para a baliza de Mlinarzic, pelo contrário, tem sido o Porto que tem desferido contra-ataques rápidos e perigosos para as redes de Menzo. A aquecer do lado do Ajax, Richard Witschga. Não estará satisfeito com a produção da equipa Johan Cruyff. De resto, este Ajax pesa embora as saídas de Van Basten, Rijkaard e Siloy. É uma equipa que também promete fazer uma boa temporada. Já eliminou o Hamburgo este ano nas competições europeias. Forte de Lima Pereira. Blind. Apoio de Winter. Jan Wouters. Rob Witschga. Rui Barros a recuperar para o Porto. Ensaia o contra-ataque André. E agora joga-se num espaço curto de 20, 30 metros. Muito avançada a defesa do Ajax. Recuado em auxílio ao meio campo o ataque do Porto. E aqui vemos Fernando Gomes ainda à saída do círculo central. Mas surge logo o apoio de Sousa, Frasco, na pressão sobre o Ajax, mas uma pressão efetuada apenas no meio campo defensivo. É uma forma de jogar pelo seguro das equipas orientadas por Tomislav Ivic. Um treinador habituado a ser campeão. Já foi campeão pelo Ajax, precisamente na Holanda. Também já foi campeão na Jugoslávia e na Bélgica. Hajduk Split e Anderlecht, clubes que foram servidos com eficácia por Ivic. Blind, um dos 3 únicos jogadores do Ajax acima dos 25 anos de idade no 11 inicial. Dick. Pressão de Rui Barros, quase a recuperar a bola. E Jaime Magalhães a ceder um lançamento para Rob Witschga. Já estamos nos últimos 10 minutos da primeira parte. Aaron Winter, agora espaço. Mas o remate completamente desenquadrado
com a baliza portista. Uma das poucas situações em que o Ajax descobriu espaço bem junto à cabeça da área do Porto. Não parece estar também nas melhores condições o relevado deste estádio olímpico, que apresenta também já alguns sinais de velhice. E também poucas bolas em torno do terreno de jogo, uma vez que é necessário aguardar que um polícia vá buscar a bola à bancada para que se possa recomeçar a partida com pontapé de baliza para Mlinarzic. Jaime Magalhães. Recuperação de Rob Vitscha. Sai a jogar o Ajax. Jan Wouters. Blind. Bosman tenta chegar, mas completamente controlado o lance por Geraldão. A continuar assim o jogo, o Porto tem vantagem garantida na saída para o intervalo. De resto, até poderia ter nesta altura uma vantagem superior ao golo marcado por Rui Barros. Oportunidades não têm faltado ao Porto. É verdade que a equipa azul e branca não joga insistentemente sobre o meio-campo de ataque, mas sempre que lança uma contraofensiva, ela é perigosa. Enquanto o Ajax tenta insistir, procurando jogar pelas faixas laterais, mas não consegue ultrapassar a defesa bem desenhada pelo Futebol Clube do Porto, a preencher todos os espaços, a pressionar os jogadores tecnicamente mais evoluídos do Ajax, não lhes dando qualquer espaço de manobra para criarem desequilíbrios. Jan Wouters. Dick. Apoio de Vitscha. E é isto o futebol que o Porto permite ao Ajax. Posse de bola, mas longe da baliza de Mlinarzic. À procura do erro que aconteceu naquele passe, para depois lançar contra-ataques. Neste caso, João Pinto não conseguiu entregar em Fernando Gomes. Ainda Jan Wouters. Apoio de Van de Schip. Muren. E o corte de Lima Pereira. Nem parece que esteve tanto tempo afastado da competição. Lima Pereira a garantir, em conjunto com o Geraldão, uma defesa com elevada estatura. Portanto, não é fácil para um jogador como Bosman, que até é um bom cabeceador, poder encontrar espaço para incomodar Mlinarzic. João Pinto. Recuperação do Ajax. Aaron Winter. Apoio de Vitscha. Tenta jogar com Winter de novo. E o corte, mais uma vez, de Lima Pereira. João Pinto, excelente. Jaime Magalhães. Rui Barros. Bela saída do Porto. Passos de primeira para o contra-ataque. Gomes. Apoio de Magalhães. Bem desenhada esta contraofensiva. Ainda Gomes. De novo Magalhães.
A bola não sai à primeira, mas sai pela linha de fundo. Ainda assim fica um belo apontamento do Futebol Clube do Porto sobre o lado direito. Muren, Dick, Jan Wouters. Pressão agora de Gomes mais sobre a zona defensiva. E ficam impacientes os adeptos do Ajax perante a impossibilidade de criarem perigo sobre a baliza do Futebol Clube do Porto. Van Schip, Aaron Winter, apoio de Witsche, Wouters, Dick, a recuperar a bola, Frasco, ainda Frasco, agora a dar um momento de posse de bola ao meio campo do Porto. Depois não resultou bem o passe de Jaime Magalhães. Ainda a recuperar, Fernando Gomes tentava isolar Rui Barros. Importante o papel do bibota de ouro Fernando Gomes, a jogar como auxílio à velocidade de Rui Barros. Fez o passe para o golo e tem sido um jogador fundamental na passagem do meio-campo para o ataque. Não se limita a jogar entre os centrais, a demonstrar que também com a idade tem conquistado maturidade suficiente para poder ocupar uma posição que não lhe é muito habitual, mais recuado no terreno de jogo. É uma exigência do futebol de Ivic, à qual tem correspondido o Fernando Gomes aos 31 anos de idade. Ele que se estreou na primeira equipa do Futebol Clube do Porto há já 13 temporadas. Bergkamp. Dennis Bergkamp não passa por Geraldão. Impecável o alongar de movimento de Geraldão. E está o jogo completamente controlado pelo Futebol Clube do Porto nesta altura, bem próximo já do intervalo. 1-0 vai valendo o golo de Rui Barros, marcado aos 5 minutos de jogo. Bosman, Bergkamp, sem qualquer perigo, o cruzamento para a baliza de Mlinarzic, e tudo indica que vamos atingir o final do primeiro tempo com vantagem de um golo para o Porto. Mlinarzic aproveita para fazer passar o tempo. Teve duas intervenções atentas, guarda-redes polaco do Porto. De resto, não teve mais trabalho durante a primeira parte. E aí está o intervalo com vantagem justíssima do Futebol Clube do Porto. Vamos ver se na segunda parte vai ser possível controlar o jogo de igual forma e eventualmente alargar o resultado. O único golo do desafio foi marcado por Rui Barros logo aos 5 minutos, a passe de Fernando Gomes. Quem mexe na equipa para já é Johan Cruyff. A entrada de Richard Witsche para o lugar de Muren. A segunda metade do desafio vai ter posse de bola inicial para o Futebol Clube do Porto. Gomes e Rui Barros, as duas figuras do ataque portista, preparados para o pontapé de saída no segundo tempo. Cruyff quer mudar o caminho do jogo. Do lado do Porto, seguramente Ivic vai apostar num estilo conservador, de resto tal como fez na primeira parte.
Controlo de jogo, ataque pela certa e tentativa de surpreender com a velocidade de Rui Barros. Jaime Magalhães tentava colocar em Fernando Gomes, mas o passe foi muito longo. Jan Wouters, pressionado de imediato por Rui Barros. Menzo a jogar para uma zona onde tinha sido cometida falta por Rui Barros. O livre imediato do Ajax. A equipa holandesa não consegue sair da zona defensiva nesta segunda parte. Para Van Schip a iniciar o segundo tempo mais encostado ao lado direito, em auxílio a Bergkamp. E tranquila a saída de Mlinarzic. Mlinarzic a esperar que a equipa do Porto avance no terreno de jogo. E um passe muito longo para Vitsra colocar a bola em Menzo. Jan Wouters. Um jogador de 27 anos, Jan Wouters, tem sido importante. Ele que foi contratado na época passada ao Utrecht. De resto é um jogador que está para o Ajax, como o André está para o Porto, a chegar já não muito cedo em termos de idade à alta roda do futebol, mas a projetar-se muito desde que chegou ao Ajax. Jan Wouters, de resto, é já um jogador internacional. Verlat a jogar com Blind. Recupera André. André que teve uma estreia internacional, curiosamente, frente ao Ajax. Faz agora 2 anos. Na altura o Porto ganhou por 2-0. Foi numa eliminatória da Liga dos Campeões. Depois o Porto empatou 0-0 em Amsterdão. Portanto, não são boas as recordações do Ajax, deste Futebol Clube do Porto, fortíssimo nos últimos anos. Lançamento para Rob Vitsra. Imenso a optar pelo passe longo para o ataque, o que não é normal nesta equipa do Ajax. Gosta de sair sempre com bola dominada através de passe curto. Mas o Porto a criar uma teia defensiva que não dá grandes possibilidades de êxito ao futebol total, de organização coletiva, de inteligência tática do Ajax. De resto, esses têm sido atributos do Porto. Jan Wouters. Corte de Sousa. Frasco depois a não conseguir manter a posse de bola. Cruzamento de Van Schip. Mas até ao tentar colocar a bola na área do Porto, a equipa do Ajax tem dificuldades. Van Schip tentou fazer o cruzamento, a tirar a bola do alcance de Lima Pereira e Geraldão, mas fê-lo com demasiada força. E para já o cariz de jogo mantém-se em relação à primeira parte. Controlo do Futebol Clube do Porto.
Dava a ideia de que a falta era ao contrário, sobre Frasco, mas o árbitro entendeu que a falta foi do portista. Ainda o Ajax. Bergkamp tem aparecido pouco em jogo, mas agora a ser travado em falta por Inácio. Excelente pormenor de Dennis Bergkamp. O pai de Dennis Bergkamp, um amante de longa data do futebol. De resto, Dennis, primeiro nome de Bergkamp, é uma homenagem a Denis Law, o célebre jogador inglês. Bola no meio-campo de ataque do Porto. Devolve o Ajax. Controlo de João Pinto. Jaime Magalhães. João Pinto. Os laterais do Porto com evites não arriscam tanto como na era Artur Jorge. Tem uma missão quase exclusivamente defensiva, essencialmente nestes jogos fora de casa. Jan Wouters. Van Schip. Tentava colocar em Winter, que definitivamente com o andar de jogo se colocou mais à frente no relevado. Ele começou com missão mais defensiva entre o centro da defesa e o meio-campo, mas agora está claramente em apoio ao ataque. Segundo tempo, a caminho dos 10 minutos, mas até agora sem oportunidades de golo. Tenta criar agora perigo. O Porto, Rui Barros pode marcar um segundo. E a defesa, mais uma vez, de Menzo, a evitar o golo de Rui Barros. Mais uma troca de bola espetacular entre Rui Barros e Fernando Gomes. Grande entendimento entre os homens da frente do Porto e Gomes a isolar Rui Barros. Terceira grande defesa de Menzo a evitar outros tantos golos do Porto. Falta de Richard Vitscha sobre Jaime Magalhães. E finalmente João Pinto foi até ao ataque para cruzar. Relativo perigo agora para a baliza de Menzo. Blind. Perda de bola para Frasco. Tenta lançar agora o contra-ataque o Ajax. Tranquilo. O corte de Inácio. E a segunda parte exatamente como a primeira. Cada vez que o Porto investe numa situação de ataque, cria perigo. De resto, limita-se a controlar o jogo, pressionando os homens que têm posse de bola do Ajax. Como aqui está Sousa a não deixar Van Schip ter grande liberdade, embora o Ajax tenha saído bem da situação. Recuperação depois de Frasco. Ainda Van Schip a insistir. Bergkamp. Geraldão foi dobrar Inácio à esquerda. E novo cruzamento sem qualquer perigo para o Porto. Aparecia Dick, mas já completamente desenquadrado com a baliza. Pontapé de baliza para Mlinarzic. Tem tido uma noite tranquila o guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Verlat. Danny Blind. De novo a apoiar-se em Verlat para tentar lançar o ataque. Wouters. Rob Vitscha. Quase a ficar sem a bola. Ainda conseguir jogar com Richard.
E Mlinarczyk a controlar a queda da bola. Bosman não teve até ao momento capacidade para poder criar perigo entre os centrais do Porto. O avançado que no ano passado foi o melhor marcador da Taça das Taças, pese embora não tenha estado presente na final. Frasco. Rui Barros a jogar com André. Bom pormenor de André. Tentava depois Fernando Gomes ainda e consegue. Rui Barros a receber a bola, mas em fora de jogo. Van Schip a tentar colocar a bola no ataque, mas tranquilamente João Pinto a jogar com Mlinarczyk. Segunda parte do jogo menos interessante, com mais pausas. João Pinto, Frasco, João Pinto de novo. Corte de Winter. Richard Fitzgerald. Van Schip. O Ajax a fazer correr a bola da esquerda até à direita, mas com o extremo direito a ser obrigado a recuar até à zona defensiva. E já a recuperação de Jaime Magalhães. Rui Barros. Magalhães em velocidade. Já passou por um adversário. Magalhães a perder ângulo, mas a conquistar um canto. Jaime Magalhães já pela segunda vez a conseguir ultrapassar em velocidade a defesa do Ajax. E nesta altura Geraldão é chamado a atenção para qualquer pormenor defensivo, ao mesmo tempo que sai do terreno de jogo para receber assistência. Esta presença de Geraldão junto ao banco serve simultaneamente para receber instruções e ser assistido. O Porto fica por momentos com 10 jogadores, mas com posse de bola no ataque. Grande pormenor de Jaime Magalhães. Regressa Geraldão. Rob Fitzgerald. Vamos ver se há alguma alteração na forma de atuar do Porto. Não há grande justificação para isso, mas eventualmente algum acerto que possa ser transmitido agora por Geraldão. Tentava Richard Fitzgerald colocar em Dick. João Pinto sai a jogar. Bem para Frasco. Gomes. Rui Barros. Tentava apoiar-se em Jaime Magalhães. Fitzgerald. Dick. Ainda há insistência. Agora Richard Fitzgerald. E quando o Ajax tentava fazer regressar a bola ao lado esquerdo, João Pinto interceptou. Lançamento para o Porto. Exibição segura do lateral direito João Pinto. O homem que levantou a Taça dos Campeões. Um quarto de hora da segunda parte. Mantém-se 1-0 para o Porto. Golo de Rui Barros aos 5 minutos de jogo. E para já
O campeão da Europa mais forte do que o vencedor da Taça das Taças. O Porto mais forte do que o Ajax. E no terreno do adversário. Blind. Lembro que a segunda mão se joga a 13 de janeiro do próximo ano, no Estádio das Antas. Tranquilidade em todos os movimentos do Futebol Clube do Porto. Até mesmo há pouco algo pressionado Geraldão a colocar a bola em Mlinarzic. André. Frasco. Geraldão tentava colocar no ataque. Ajax a responder com Dick, agora a passar por João Pinto. Regressa à luta João Pinto. Obriga Dick a recuar. Rob Vichra. Van Schip. Bom pormenor agora. Apoio de Danny Blind. Wouters. Aaron Winter. E o corte na zona defensiva do Porto. Insiste o Ajax. Defende-se o Porto. Bem Frasco a jogar com Gomes. Bem recuado o Fernando Gomes a controlar os tempos de posse de bola na saída para o ataque. Esta equipa do Porto em relação à final da Taça dos Campeões a apresentar algumas novidades. Na defesa, os centrais Celso e Eduardo Luiz a darem lugar a Lima Pereira e Geraldão. No ataque, Futri Madjer a darem lugar a Gomes e Rui Barros. E no meio-campo, Frasco é titular, Kim está no banco. 5 alterações em relação à equipa que foi campeã da Europa há meio ano. Mas dos jogadores que não estão no 11 inicial, apenas um já não está no clube, é Paulo Futre. De resto, a demonstrar isto que, para além de ter mantido quase todo o plantel, o Porto ainda acrescentou valores seguros para o futuro. Geraldão, 24 anos. Rui Barros, 21. E uma das apostas da temporada é também Jorge Plácido. Fernando Gomes está a recuperar de um toque que agora revemos nas costas. Por momentos teve dificuldades na respiração, Gomes, mas já está apto para prosseguir. Recuperação de João Pinto, lançamento para o Ajax. Rob Vichra. Verlat. Jan Wouters. O corte de Lima Pereira. Agora sorte no ressalto para o Ajax. Mas João Pinto e Geraldão a resolverem depois na zona defensiva para o Futebol Clube do Porto. Bosman. Bergkamp. Apoio de Van Schip. Falta de Frasco sobre o capitão do Ajax. 23 anos de idade também. Um excelente jogador. Van Schip. Dick. Não passa por João Pinto. Pode lançar o contra-ataque. Magalhães. João Pinto. Bem jogado agora pelo lado direito do Porto. Procura alguém na área. O corte de Verlat a impedir a bola de chegar a Gomes.
Footers a jogar com Blind. Winter. Blind. Footers. Recuperação de Jaime Magalhães. Agora entregou mal. Era um passo curto para Fernando Gomes. E depois poderia receber mais da frente Jaime Magalhães. Lançamento para o Futebol Clube do Porto. Não trouxe nada de novo Richard Witscha à equipa do Ajax. Não trouxe porque até agora o Porto também não deixou. Continua a jogar da mesma forma eficaz a equipa azul e branca. Frasco. Rui Barros. E quando é preciso, o Porto coloca a bola em Mlinarzic. O tempo a correr a favor da equipa do Futebol Clube do Porto. Tem ainda a segunda mão em casa e para já mantém vantagem neste primeiro jogo da Supertaça Europeia. É a 12ª edição. A primeira foi conquistada precisamente por este Ajax em 73 frente ao Milan. André a recuperar a bola, a lançar já o contra-ataque o Porto, mas a parar a transição nos pés de Rui Barros. Gomes, bem jogado. Depois a não conseguir entregar em Jaime Magalhães. A entrada de Boer para o lugar de Wouters. Tenta alterar o rumo dos acontecimentos Johan Cruyff. A esgotar as substituições o treinador do Ajax. E Vitesse tem ainda duas possibilidades de mexer na equipa. Danny Blind. Agora com espaço o Van Schip. O corte de Lima Pereira. Frasco ainda. De Boer. Tentativa de cruzamento de Dick, mas pontapé de baliza para o Futebol Clube do Porto, que não permitiu em toda a segunda parte até agora qualquer lance de perigo para a baliza de Mlinarzic. Recuperação do Ajax no meio campo. Dick. Recuperação de Magalhães. A ficar também um pouco degradado o relevado com o andar do jogo. Ataque do Porto bem desenhado agora. João Pinto. Tem 3 homens na área, mas o passe foi demasiado próximo da baliza. Interseção de Stanley Menzo. Sousa a recuperar mais uma bola no meio campo do Porto. Espaço para o ataque fora de jogo, assinalado a André, que agora se libertou no apoio ao ataque. Winter tentava jogar com Richard Witscha, travado em falta. Rob Witscha.
Repare-se a forma como a bola saltou ali num pedaço de relva que estava levantado. E Mlinarczyk agora com uma intervenção mais difícil. O jogador do Ajax a subir com o guarda-redes polaco, que em momento nenhum largou a posse de bola. Fernando Gomes tenta jogar com o Rui Barros, a perder a posse de bola ao Porto. Agora algum espaço para Bergkamp. Van Schip. Dick tenta colocar em De Boer. E Mlinarczyk sem dificuldade. Está agora mais recuado no terreno de jogo Johnny Bosman. E De Boer é o ponta de lança da equipa do Ajax. Daqui a pouco entramos no quarto de hora final desta primeira mão da Supertaça Europeia. Mantém-se o Porto em vantagem por 1-0, golo de Rui Barros. O Porto a afastar a bola da área de Mlinarczyk e a lançar o contra-ataque. Sousa. Tem Verlat na marcação, ainda Sousa a manter a bola. À procura de José Magalhães, o corte foi de Verlat. Aaron Winter. Apoio de Richard Witschke. E o corte de João Pinto. Não há hipótese de o Ajax passar sobre o lado direito da zona defensiva do Porto. Impecável a atuação de João Pinto. Muito bem também Lima Pereira neste regresso às competições europeias. Gomes. Repare-se onde está o ponta de lança do Porto. E já a apoiar o ataque, Gomes tentava o passe para Rui Barros. Era boa a tentativa, interceptou. O Ajax lança o ataque à direita à equipa de Amsterdão. Bergkamp. A conseguir passar Bergkamp. A cair na luta com Inácio. Ainda Inácio. E agora Bergkamp a fazer falta sobre o lateral esquerdo do Porto. É o que assinala Robert Valentine. Aqui está Inácio a jogar a bola. E depois uma falta grosseira de Bergkamp sobre o jogador do Porto. Geraldão agora não pegou bem na bola. André, excelente antecipar-se a Winter, a sofrer falta. A falta foi de Van Schip. Livre para o Porto. E continua a controlar o jogo a equipa do Futebol Clube do Porto. Numa altura em que Tomislav Ivic coloca a fazer aquecimento Kim e Semedo. Dois médios. Gomes à procura de Rui Barros. Isolado de novo Rui Barros, pode marcar e a bola não entra por muito pouco. Esta dupla está imparável hoje em Amsterdão. Gomes a isolar pela terceira vez no jogo Rui Barros. Marcou
Talvez na situação mais difícil em que teve que ultrapassar o guarda-redes e ainda onde fez a Rui Barros. Nas outras duas situações, a não conseguir marcar, agora por muito pouco, a desviar bem a bola do guarda-redes Rui Barros, mas a não acertar entre os postes. Nota elevadíssima também para o desempenho do capitão Gomes, a funcionar como um verdadeiro número 10 nesta equipa, bem recuado, a distribuir jogo, a gerir o tempo de posse de bola na passagem para o ataque. Uma exibição a que seguramente os portistas não estavam habituados. Gomes habitualmente joga entre os centrais, sempre à procura de espaço, e quando o encontra, marca. Com Ivites, o bibota de ouro do Porto, a ter uma função diferente, a desempenhá-la bem hoje em Amsterdão. Aaron Winter. Vitsra tentava colocar em Boer. E o corte foi de Geraldão. Tenta sair a jogar mais uma vez o Ajax. Tal como no primeiro tempo, as melhores situações de golo a pertencerem exclusivamente ao Futebol Clube do Porto. O Porto que teve 4 situações claras para marcar, para além do golo de Rui Barros. E aí vai novamente João Pinto. Menzo a sair da baliza e a cortar um lance com um toque artístico, mas de enorme risco. Mas quem se isolava desta vez era João Pinto, que auxiliou o ataque. Dividem-se as opiniões dos adeptos do Ajax em relação à intervenção de Menzo. Uns gostaram, outros assobiaram, porque Menzo costuma dar algumas benesses aos adversários. E há pouco assumiu um risco enorme. Cruzamento de Vitsra. Corte de André. Gomes a ajudar. Bergkamp. O Ajax tenta instalar-se na área do Porto. Cabeceamento fácil para Mlinarzic. Esta é uma das poucas situações em que vimos em jogo Johnny Bosman, o perigoso avançado do Ajax, a ser perfeitamente anulado pela defesa do Porto e nomeadamente pelos centrais Lima Pereira e Geraldão. Aaron Winter. Corte. E contra-ataque do Porto. Rui Barros. José Magalhães. Rui Barros de novo. Quase a isolar-se o número 8 do Porto. Verlat a conseguir rodopiar a tempo de evitar que Rui Barros ficasse sozinho à frente de Menzo. Winter. A bola para Bergkamp. Animou agora o jogo. E o remate a passar muito longe da baliza de Mlinarzic. Remate de Van Schip. Tremendamente eficaz o Futebol Clube do Porto na forma de defender. Se estivesse com igual eficácia na hora de finalizar, seguramente o Porto estava nesta altura a dar uma goleada ao Ajax em pleno Estádio Olímpico de Amsterdão. Mais uma demonstração de força do futebol azul e branco
na Europa. A obrigar este Ajax de futebol total a jogar, digamos assim, um futebol parcial. Muito pouco aquilo que o Porto tem permitido ao Ajax. E veja-se a forma tranquila como Lima Pereira saiu de uma situação que podia ser embaraçosa. De novo o Ajax em busca no mínimo da igualdade. O remate de Winter foi ainda assim um dos mais perigosos do Ajax em todo o desafio, numa altura em que já faltam menos de 10 minutos para o fim do jogo. Repare-se, é um remate de fora da área e a passar ainda por cima da baliza de Mlinarzic. Van Schip. Winter. É de esperar agora nestes últimos minutos um futebol mais direto do Ajax. De resto, sublinhe-se que esta vantagem de um golo é excelente para o Futebol Clube do Porto, uma vez que tem a segunda mão em casa. Mas esta equipa do Ajax é uma equipa muito forte. Poderá não aparecer hoje, numa altura em que o Ajax quase faz autogolo por Verlat. Mas dizia que esta equipa do Ajax é uma equipa que hoje pode não parecer forte, muito por mérito do Futebol Clube do Porto, mas talento não falta aos jogadores orientados por Johan Cruyff. Também ele, um treinador que tem demonstrado enorme valor. Portanto, nada ficará resolvido nesta primeira mão. Canto para o Porto. João Pinto e Rui Barros. Bola na área, já é Magalhães. Ainda a ficar com a sobra do lance, Magalhães. Rui Barros. Desta vez não passa por Rob Vichra. Tentativa de passe para Dick. Tranquilíssimo Lima Pereira. Excelente exibição de Lima Pereira. Recuperação de Frasco. E o Porto que ainda não fez nenhuma alteração durante o jogo. De qualquer forma, Ivic vai pelo menos fazer entrar Kim. Aqui está. Número 14 do Futebol Clube do Porto. Foi titular na final da Taça dos Campeões. Hoje a entrar para o lugar de Frasco. Quem vai jogar os últimos minutos do jogo. Vamos ver se Ivic faz ainda entrar Semedo, que estava a fazer exercícios de aquecimento com Kim. De resto, parecem muito frescos todos os jogadores do Futebol Clube do Porto. A entreajuda que se nota na zona de meio campo torna fácil a tarefa de roubar a bola ao Ajax. E não dá um desgaste por aí além aos jogadores que têm as posições bem definidas e todas muito próximas umas das outras. Gomes em luta com Verlat. Considera Robert Valentine que houve falta de Gomes. Segue já o encontro. Dick, o substituto de Brian Roy, que está lesionado. Winter. Dick. Bom pormenor agora de Dick, mas não consegue sequer colocar a bola na área do Porto. Winter para Bosman. E o remate ao lado e sem perigo para Mlinarzic. Conquistou ali a posse de bola depois de um ressalto Bosman, mas estava pressionado já na altura do remate.
E a 5 minutos do fim do jogo, o Porto continua em vantagem, 1-0. Víamos Tomislav Ivic, treinador jugoslavo da equipa portuguesa. Lançamento para o Ajax. Verlat, Robvitscha. Recuperação de Sousa. Ainda a insistência do Ajax. Dick agora com bom cruzamento. Mas há um toque com o braço de Boer. Sem dificuldades, o Porto agora a controlar a passagem dos últimos minutos. Vai seguramente a equipa azul e branca entrar em vantagem no Estádio das Antas. Rui Barros a sofrer uma falta muito dura quando se preparava para ficar novamente isolado, agora através de um lance individual. Revemos aqui o lance. Aaron Winter com uma entrada duríssima sobre o pequeno médio do Porto que marcou o único golo do desafio até agora. Rui Barros, 21 anos de idade. Rui Barros que fez a estreia internacional na primeira eliminatória da Taça dos Campeões deste ano, frente ao Vardar. E nesta altura já brilha na Supertaça Europeia. E ele tem uma história curiosa também já esta época. Depois de ter representado por empréstimo o Varzim durante 2 anos, já marcou este ano na Póvoa um dos 2 golos com que o Porto derrotou o Varzim para o Campeonato Nacional. Ivic ainda preocupado com alguns pormenores do jogo. Mas a verdade é que dentro do estilo que implantou na equipa azul e branca, Ivic só tem que estar satisfeito porque os jogadores estão a interpretar muito bem aquilo que o treinador quer e a tornarem impossível à equipa orientada por Johan Cruyff poder reagir com perigo. Livre para Sousa, a não conseguir acertar nas redes de Menzo. Tentam os homens do Ajax chegar rapidamente ao meio-campo do Porto. Mas esta equipa do Ajax é uma equipa que também não sabe jogar em futebol direto, pelo menos de pontapé para a área. É uma equipa que gosta de futebol apoiado, futebol total. Só que o Porto não tem permitido. Mais uma falta sobre Rui Barros. Mais uma vez de Winter. Último minuto. O árbitro deve ainda descontar 1 ou 2 minutos. Há pouco o Rui Barros esteve a ser assistido. Gomes à procura de alguém do lado direito, mas só lá está Robvitscha. André a cortar o lance. Rui Barros. Gomes, Rui Barros, outra vez isolado. Pode ser o segundo. Rui Barros para a baliza. Imenso a evitar o golo. Agora concluiu muito mal Rui Barros. Assustou-se com a presença do guarda-redes. Mais uma ocasião
fantástica para Rui Barros fazer o 2-0. Marcou um golo e podia ter marcado 4, porque teve 3 situações claríssimas para assinar golos. Rui Barros aproximou-se em demasia do guarda-redes Menzo e depois já a baliza era pequena e o guarda-redes enorme na altura do remate de Rui Barros. Com um pouco mais de eficácia, o Porto saía daqui aplicando uma enorme goleada ao Ajax. Até parece fácil criar perigo para a baliza de Menzo. Grandes figuras da partida, Fernando Gomes e Rui Barros, essencialmente pelo entendimento que têm tido no ataque. E aí está o fim do jogo em Amsterdão, mais uma grande vitória europeia do Futebol Clube do Porto. Golo de Rui Barros marcado aos 5 minutos. Ainda não está decidida a Supertaça, mas a verdade é que o Porto tem agora 2 vantagens: a do golo marcado em Amsterdão e a vantagem de jogar em casa no próximo dia 13 de janeiro, altura em que pode erguer a Supertaça Europeia.